A China não é aliada da Rússia. Essa ideia de amizade sem limites é besteira. Acho que para a China o mais importante é manter o status quo e garantir acesso ao petróleo e gás russos baratos. Putin queria intimidar a Polônia, por isso enviou 1.000 soldados russos para Belarus para participar de um exercício praticando uma invasão à nação polonesa. Mas agora, parece que as táticas de intimidação de Putin estão tendo um efeito totalmente contrário. A Polônia posicionou 40.000 soldados na fronteira com Belarus e fechou as passagens de fronteira que ligavam China, Rússia e Belarus à Europa. Agora, Belarus está em pânico, a China está em pânico e, claro, a Rússia está sentindo a pressão. Então hoje, vamos analisar exatamente o que a Rússia estava tentando fazer, por que isso saiu pela culatra e por que a China está extremamente irritada por causa disso. Arame farpado é instalado enquanto a Polônia fecha 2 dos últimos postos fronteiriços com Belarus. Varsóvia diz que está fechando a fronteira até novo aviso, alegando que exercícios militares russos e bielorrussos são os culpados. Fechamos o tráfego na fronteira polonesa-bielorrussa. Isso ocorre por causa das manobras Zapad, que visam diretamente a Polônia e a União Europeia. Essas manobras simulam guerra agressiva contra nosso país. Então, tudo começou com esse exercício militar russo-bielorrusso que aconteceu bem na fronteira com a Polônia. Chamava-se Zapad 2025, que literalmente significa Oeste 2025, agora. A última vez que esse exercício realmente aconteceu foi em 2021, quando a Rússia usou o exercício como desculpa para reunir 20.000 militares russos bem na fronteira com a Ucrânia. Hoje, com a retrospectiva, sabemos. A Rússia também usou o exercício como um teste de estresse para a invasão em grande escala da Ucrânia, que aconteceu apenas alguns meses depois do exercício de 2021. Mas, só para comparar aquele exercício de 2021 com o que a Rússia está fazendo agora, podemos ver que os militares russos estão sofrendo tremendamente. Porque da última vez eles tinham 20.000 militares russos participando, enquanto desta vez tinham apenas alguns milhares. E algumas estimativas dizem, na verdade, que havia apenas cerca de 1.000 soldados russos lá, junto com 7.000 soldados bielorrussos. Isso só mostra a escassez de mão de obra que a Rússia está enfrentando após a sua invasão da Ucrânia. Mesmo com força pequena, a Polônia não gostou que a Rússia fizesse esse exercício em sua fronteira. Eles anunciaram uma semana antes do exercício que a Polônia fecharia todas as passagens de fronteira até o fim do evento. Esse era o plano inicial. O exercício estava programado para acontecer de 12 a 16 de setembro. E a 9 de setembro, tudo isso já era de conhecimento público, mesmo antes do exercício acontecer. Mas o que piorou a situação foi o ataque de drones russos contra cidadãos poloneses. Veja, no dia 10 de setembro, apenas um dia depois que a Polônia fechou suas fronteiras, e 2 dias antes do início previsto do exercício Zapad, 19 drones russos invadiram o espaço aéreo polonês em um ataque noturno sem precedentes à OTAN. Essa foi a primeira vez que caças da OTAN foram usados para derrubar drones russos e proteger cidadãos poloneses. Em resposta, a Polônia ativou o artigo 4 da OTAN. Isso permite que Estados-membros peçam consultas quando consideram sua segurança ameaçada. Enquanto tudo isso acontecia, o pânico se espalhava por toda a fronteira da Bielorrússia. Mais de 1.500 veículos ficaram presos tentando cruzar para a Polônia quando as fronteiras foram fechadas. E após o ataque de drones russos, as autoridades polonesas disseram que as passagens de fronteira seriam fechadas por tempo indeterminado e só reabririam quando as autoridades tivessem 100% de certeza de que não havia ameaça vinda do leste. É aqui que as coisas ficam interessantes, pois a China depende muito dessa passagem de fronteira que liga China, Rússia, Belarus e Europa. Mas antes de falarmos sobre como a China está envolvida, vamos rapidamente revisar como a Rússia está respondendo às ações da Polônia. Vamos ouvir o porta-voz russo, Dmitry Medvedev.
O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, chamou as preocupações europeias sobre esses exercícios de exageros emocionais. E pode ver esse desprezo por essas preocupações como uma indicação de que elas são, de fato, válidas. Peskov afirmou várias vezes que os exercícios não eram voltados para nenhum país específico, então outros países não precisam se preocupar. A Europa, especialmente os estados bálticos, têm razão para se preocupar. Porque no passado, a Rússia frequentemente usou exercícios militares como preparação para uma agressão militar real, como a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022 ocorreu após os exercícios de 2021. Então, os membros da ala leste da OTAN, Polônia, Lituânia e Letônia, estão em alerta máximo nesses dias, especialmente após o incidente com o drone. Após isso, a Polônia realmente fechou sua fronteira com Belarus e Polônia, Letônia e Lituânia também fecharam parte do seu espaço aéreo. Todos esses países também fazem exercícios militares atualmente, com foco no corredor de Suwałki. É uma faixa de terra que liga os estados bálticos à Europa e é considerada uma das áreas mais vulneráveis do flanco leste da OTAN. Agora vamos falar sobre a China. Tenho certeza de que vocês se lembram da iniciativa do Cinturão e Rota, a iniciativa do Cinturão e Rota da China. Pois é, adivinhem só. A Bielorrússia é, na verdade, um dos centros mais importantes no plano de Xi Jinping para dominar o mundo. O tráfego ferroviário passa pela Bielorrússia, conectando fábricas chinesas a consumidores na Europa. E esse mesmo tráfego vindo da Bielorrússia segue para a Polônia. Na verdade, 90% das mercadorias levadas de trem da China para a Europa usam essa linha ferroviária. Agora, para a China, as táticas de intimidação da Rússia prejudicam sua economia e saem pela culatra. Desde que a Polônia fechou as fronteiras, mercadorias chinesas ficaram presas na Bielorrússia, onde as pessoas não têm dinheiro nem para comprar os produtos chineses mais baratos. Acho que é isso que acontece quando você vive sob uma ditadura. Agora, isso não é um problema pequeno para a China, porque, de acordo com os dados do ano passado que foram divulgados, cerca de 29 bilhões de dólares em comércio passaram por essa fronteira, que a Polônia agora fechou por tempo indeterminado. Por isso, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, foi rapidamente à Polônia tentar reabrir a fronteira o quanto antes. Autoridades polonesas admitiram que a interrupção causaria prejuízos, mas argumentaram que a segurança vem em primeiro lugar. Para Pequim, o momento foi particularmente difícil. O Expresso Ferroviário China-Europa é o projeto emblemático que liga as fábricas chinesas aos consumidores europeus. É mais rápido que o transporte marítimo e mais barato que o aéreo. A China vê a Polônia como um parceiro crucial nesse sistema. Então, quando Varsóvia fechou sua fronteira, Pequim deixou claro seu descontentamento. Diplomatas chineses afirmam que os trens beneficiam ambos os lados. A Europa recebe mercadorias rápidas e baratas, enquanto exportadores chineses acessam um dos maiores mercados do mundo. Líderes poloneses discordam e dizem que as fronteiras integram a defesa nacional. Agora, vamos falar sobre o que a Polônia quer dizer quando afirma que a China precisa conter Moscou. Isso não tem relação com a invasão da Ucrânia em andamento. Não. Na verdade, isso se trata da guerra híbrida que Rússia e Belarus vêm travando contra a Polônia desde 2021. Veja, naquela época, o ditador bielorrusso Lukashenko enfrentou pesadas sanções dos Estados Unidos da América por reprimir manifestantes e forçar a aterrissagem de um voo da Ryanair para prender um jornalista dissidente. Belarus não ficou satisfeita com as sanções, então, em retaliação, abriu uma nova frente na guerra. Migração. Veja como funciona. Belarus começou a atrair migrantes do Oriente Médio e da África com promessas de uma entrada fácil na União Europeia. Agências de viagens ligadas ao governo anunciam pacotes turísticos para Minsk com voos de visto e até estadias em hotéis incluídas. Ao chegarem, guardas de fronteira bielorrussos escoltavam os migrantes até a fronteira com Polônia, Lituânia e Letônia. Frequentemente, cortam os arames de água fornecidos pela França e empurram esses grupos para o território da União Europeia. A Polônia acusou a Bielorrússia de usar essas pessoas como armas, um ariete humano em um jogo político. O súbito aumento de migrantes pressionou cidades fronteiriças polonesas, sobrecarregou as forças de segurança
e gerou apelos humanitários na floresta, onde imigrantes ficaram presos entre guardas bielorrussos e poloneses. Alguns até morreram de frio no inverno. Mas o objetivo de Lukashenko não era compaixão, era coerção. Ao provocar caos na fronteira da União Europeia, Belarus buscava desestabilizar a Polônia, forçar o fim das sanções e retaliar o apoio ocidental à oposição bielorrussa. Analistas afirmam que a Rússia apoiou discretamente essa estratégia, pois conflitos na OTAN favorecem Moscou. O impasse gerou debates políticos na Polônia entre defensores de uma postura rígida contra a migração incentivada por Lukashenko e os preocupados com o custo humano. Bem, agora a Polônia está usando uma estratégia semelhante para fazer Belarus e a Rússia pararem. A Polônia cortou a linha de vida da China para a Europa e quer que Xi Jinping use sua influência sobre Moscou para acabar com essa guerra secreta. Mas a questão é que a Polônia tentou algo parecido no ano passado e não teve sucesso. Ou seja, não foi bem sucedido a longo prazo. Segundo o ministro das Relações Exteriores da Polônia, ajudou por alguns meses. Mas logo a China tirou a pressão de Belarus e da Rússia, e esses países simplesmente voltaram aos velhos hábitos. Bem, desta vez, as operações híbridas se intensificaram. Então as autoridades polonesas têm mais vontade política para garantir que a China faça algo que produza uma solução de longo prazo. Esse não é o único problema de fronteira que a Rússia enfrenta. A União Europeia discute proibir vistos para russos que visitam países europeus. Enquanto isso, o governo deles está realizando uma invasão de uma nação soberana. É sobre isso que eu queria conversar com o jornalista Colin Robertson, que está na Ucrânia. Ele tem sido muito crítico em relação à União Europeia, basicamente permitindo que os russos continuem vivendo normalmente enquanto os ucranianos estão sendo mortos pela invasão russa. Então, eu o convidei para o podcast. Mas antes de entrarmos nessa discussão, quero mostrar para vocês o que ele tem argumentado. Porque isso causou bastante alvoroço na comunidade russa que está fora da Rússia. A maioria dos russos comuns não se importa. Não se importaram em 2014, mesmo sabendo o que ocorria, nem em 2022. Os únicos refugiados russos que fugiram do país foram refugiados da Amazon, como eu chamo. Essas são pessoas que não se importaram com o que fizeram na Geórgia, na Síria, no Oriente Médio, na Crimeia e na Ucrânia. Quando as sanções chegaram e eles não podiam mais pedir McDonald's nem receber pacotes da Amazon, ficou demais para eles. Então eles decidiram fugir da Rússia porque não se importam, porque a mentalidade soviética existiu e ainda existe há muito, muito tempo. Ela não colapsou em 1991, só mudou. E a mentalidade soviética é ser indiferente à vida humana e ter uma crença fundamental, abrangente, na verdade uma crença muito racista, de que a pátria-mãe Rússia e a genética de ser russo é tudo o que importa. E todos os outros são apenas estados a serem colonizados. Essa é uma crença compartilhada por todos os russos, em todas as classes sociais. Se uma propaganda contra a Rússia fosse divulgada e os russos entendessem, eles ficariam indiferentes. Quando estive em Kursk, quando conversei com russos em território russo e perguntei a eles o que achavam sobre o que estava acontecendo na Ucrânia, muitos deles estavam praticamente indiferentes. Eles mesmos reclamavam que as coisas estavam um pouco bagunçadas. Sem redes móveis, o maior incômodo era não contatar parentes. O sentimento deles não era pelo que seu país fazia com a Ucrânia. É uma indiferença que nunca mudará. Rússia e russos não serão convencidos do contrário. Navalny era para ser a alternativa ao Putin. Ele era para ser o grande despertar, sabe? Esse momento incrível e lindo de virada para a Rússia. O apoio ao Navalny acabou. Agora ele está morto. Indiferente à invasão da Crimeia, ele também não reagiu à invasão da Ucrânia. Porque até mesmo a oposição russa ainda tem essa mentalidade, ainda tem uma mentalidade soviética da pátria-mãe Rússia e do colonialismo. Isso não termina com o fim de Putin, nem quando os russos souberem o que ocorre. Isso só vai acabar quando a Rússia for destruída economicamente e eles não puderem mais bancar essa guerra. Eles fisicamente não vão conseguir comprar as armas ou bancar isso. Soldados norte-coreanos, só assim conseguiremos, com sanções e sem comprar nosso gás encanado. Eles precisam ser colocados numa posição em que não possam sustentar a guerra, pois não vão protestar de outra forma. Essa é a constatação difícil que tive desde que comecei a morar aqui e realmente percebi. Tendo visto a Rússia de perto como ela realmente é, eu acho que é simplesmente um caso perdido, neste momento. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Bem, porque o YouTube não tem criadores suficientes.
Por isso aparecem vídeos com menos de 1000 visualizações na sua página inicial, como este. Claro, isso não quer dizer que todos devam criar um canal. Se você já pensou em criar um canal no YouTube ou sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. O YouTube paga milhões aos criadores diariamente e está promovendo mais canais novos e pequenos do que nunca. Tenho certeza de que você tem dúvidas sobre começar e crescer um canal. Recebemos perguntas de vocês por e-mail o tempo todo. Por isso, reunimos todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um só vídeo gratuito na plataforma. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela. Já que estamos falando sobre como os russos deveriam se sentir, e claro, eu concordo que eles deveriam sentir algo sobre a Rússia, simplesmente tentar tomar um país soberano, matando civis inocentes. Um dos seus conteúdos recentemente viralizou, eu sei, no Instagram. Não tenho certeza se foi no TikTok também. E muitos russos estão, eu acho, irritados com isso. E vamos mostrar aqui para que o público entenda. Você argumenta que muitos russos que saíram da Rússia não se importam com as ações do país. Eles só não querem ser afetados, por isso foram embora. Não são contra a guerra, talvez só uma minoria seja. Não vi o podcast todo, só um trecho. Você acha que eles não deveriam receber vistos? Acho que a União Europeia discute isso agora. Diversos opositores russos se manifestaram contra isso. Sim, quero dizer, se você olhar para alguns dos russos de destaque que saíram do país, embora grandes canais no YouTube afirmem ser contra a guerra, a maior parte de seu conteúdo é anti. Estão descontentes e irritados por não poderem mais fazer certas entregas e por poderem ser convocados. É uma queixa pessoal, não sobre o país deles. Roman, você sabia que um youtuber famoso com 1 milhão de inscritos fez um vídeo sobre mim, mas não sobre Bucha? Não fez um vídeo sobre o que o país dele estava fazendo quando isso estava saindo nas notícias, mas fez um vídeo reclamando sobre a União Europeia apertando a segurança russa, os vistos russos. E, na verdade, eu sou da opinião de que nenhum russo deveria ser autorizado a entrar na União Europeia agora. Nenhum. Nem como refugiado, nem como turista. Porque, neste momento, a Rússia, como Estado, declarou guerra não só à Ucrânia, mas basicamente ao resto da Europa. Se você assistir a Russia Today e a todos esses programas, eles dizem que estão em guerra com a OTAN e o risco de espionagem e espiões está altíssimo. E o dinheiro que a maioria dos russos ricos consegue estar ligado ao governo. Da Rússia está economicamente em guerra. É um país em guerra que gasta a maior parte do seu dinheiro nessa guerra. Geralmente, soldados ou oficiais de alta patente vão às montanhas da França, e gastando o dinheiro do Kremlin recebido para matar ucranianos em champanhe e resorts de luxo. Eu não acho que a Europa deva normalizar e tolerar esse tipo de coisa. Acho que, enquanto isso acontece, russos não deveriam ser permitidos na Europa. Sei que posso parecer insensível, mas se você quiser reclamar sobre isso, sugiro reclamar com o governo russo ou ficar irritado com o que a Rússia está fazendo. E é isso. Nós emitimos. Houve um aumento de 30% nos vistos de turista aceitos na zona Schengen, 580 mil este ano, um aumento de 30% em relação ao ano passado. Eu acho que isso coloca a Europa em risco e normaliza as relações com o país, que não está se comportando como uma nação civilizada. Sou totalmente contra isso e mantenho minha opinião. Se você é russo e não gosta, é o resultado do comportamento colonialista e imperialista do seu país. Veja como esquerdistas falam do passado colonialista e maligno da Grã-Bretanha, nos anos 1700, do que fizeram com a Índia e ao redor do mundo. E que gerações depois, para a sociedade britânica, ainda deveríamos sentir algum tipo de culpa coletiva na Grã-Bretanha que os britânicos deveriam sentir por isso. Bem, a Rússia está fazendo isso hoje, mas aparentemente os russos não deveriam sentir absolutamente nenhuma culpa coletiva, apesar de realmente serem daquele país e pagarem impostos para ele. Então, não tenho paciência para isso. E eu acho que o motivo dos russos ficarem tão irritados quando falo sobre isso é porque está tocando em um ponto sensível. Isso tocou um ponto sensível. Eles sabem que partiram porque a vida ficou difícil. E o último ponto que vou levantar sobre isso é, se eu fosse falar agora com um russo que saiu porque discordava da guerra, em 2022, eu perguntaria, por que você não foi embora em 2014 quando seu país tomou a Crimeia? Quando eles fizeram o quê? O que eles fizeram no Donbass? Por que você não saiu antes, quando agiram na Geórgia? Só quando as sanções começaram e a vida piorou, você decidiu sair da Rússia de avião? É isso que eu perguntaria. Se você é russo agora, por que só agora, se seu país já faz isso há tempos? E eu não vou recuar disso. Não, isso faz sentido.
Eu entendo o argumento que você está fazendo. É aqui que eu quero levantar um argumento. Na verdade, acabei de ouvir do Garry Kasparov. Ele entende muito de história russa, da política russa e de tudo isso. E um argumento que ele faz, e é assim que podemos acabar com a guerra, é basicamente explicar que queremos causar uma fuga de cérebros da Rússia. Queremos que todas essas pessoas inteligentes que ajudam o regime e, consequentemente, mantêm essa guerra. Queremos que saiam da Rússia para outros países. E a maneira como podemos fazer isso é, em vez de dar vistos de visitante, que eu acho que ele também é contra, deveríamos simplesmente dar vistos de refugiado, onde eles têm que denunciar a guerra. Dessa forma, isso é ilegal na Rússia. Então, eles não podem voltar. E aí podem ir para outro país. Por quê? Para mim, isso faz sentido. Porque, de novo, eu não sei sobre você. Eu não acho que os países ocidentais vão colocar tropas em solo porque simplesmente não parece, com base em tudo que vimos, certo? É improvável que a Ucrânia consiga repelir a Rússia, embora eu queira. Realisticamente, não sei quão provável isso é. Uma forma de eliminar essa mentalidade imperial russa é com o colapso da Rússia, como ocorreu com a União Soviética. Eu queria saber o que você acha desse argumento. E eu sei que, provavelmente, você não teve muito tempo para pensar sobre isso, porque eu acabei de te contar isso. Mas, seja qual for a sua reação... Eu acho esperto. A classe alta e os escalões superiores da Rússia têm saído com facilidade desde 2022. A questão não é obter vistos de refugiados, pois eles já conseguiram isso. Eles podem basicamente pegar voos para a Turquia e depois para a Europa e podem fazer o que quiserem. É isso que uma grande quantidade faz. Eu realmente não acho que isso faça muita diferença. Quero dizer, eu realmente não acho que seja um argumento tão forte. Provavelmente estamos falando de um número muito pequeno de pessoas. Mais uma vez, a Europa está em risco de espionagem e espiões da Rússia, e devemos ter tolerância zero para isso neste momento. E a fuga de cérebros? Quero dizer, a maioria dos russos inteligentes de Volney já foi embora mesmo. Eles deixaram o país. Já está passando por uma escassez de mão de obra agora, ou participam ativamente da guerra e do governo. Não sei quem são essas pessoas nem onde estão, mas creio que são tão poucas que não faz diferença. Isso não representa todos os russos. Bill Browder é um dos meus maiores ídolos. Esse é um homem que ajudou a criar empresas com Putin nos anos 90. Percebeu o quanto aquilo era um estado mafioso, tornou-se um refugiado na Grã-Bretanha e tem passado sua carreira discutindo a Rússia, o que ela é e por que comete esses crimes. Ele escreveu livros incríveis sobre o tema e agora está na lista de Vladimir Putin, pois expôs o funcionamento interno da Rússia. Ele é um herói por fazer isso, ele é... incrível por fazer isso. Ele é russo, então não odeio todos os russos. Mas ele ativamente desmontou, usando as informações que tinha, o que viu dentro daquele sistema. E por isso, eu o parabenizo. Não notei isso em outros russos, só em pessoas que publicaram matérias negativas sobre mim recentemente. Russos que são bem grandes no YouTube não fazem isso. Eles não mencionam os crimes de guerra de Putin, nem a mentalidade imperialista que causou isso. Eles fazem vídeos de exposição sobre jornalistas pró-Ucrânia, o que é um pouco estranho.